Amados, é um prazer, uma alegria muito grande poder estar aqui para que juntos possamos continuar essa série de sermões baseado no livro do pastor Mark Phelan, O Mistério da Profecia. E o tema de hoje é Viva Melhor que um Faraó. Eu convido você nesse exato momento a orar comigo. Querido Deus, amado Pai, nesse exato momento que a Tua palavra está aberta, nós te pedimos humildemente a orientação do Espírito Santo. Que Ele possa nos instruir em toda a verdade, que Ele possa preparar os corações daqueles que já estão assistindo e daqueles que ainda irão assistir. Que tudo que seja feito aqui, ó Pai, que seja para a Tua honra e para a Tua glória, e que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos, no doce nome de Jesus. Amém. Nesse exato momento, eu convido você a acompanhar comigo um pequeno tópico do livro. As múmias do Antigo Egito causam fascínio em muitas pessoas. De certo modo, elas parecem nos conectar a um passado muito distante. Quando Napoleão Bonaparte invadiu o Egito, levou consigo uma equipe de eruditos, artesãos e cientistas. Quase por acidente, em 1799, o soldado francês descobriu uma pedra de basalto negro com escritos antigos perto da cidade de Roseta, não muito distante de Alexandria. A pedra continha inscrições em 3 línguas: hieróglifos, egípcios, demóticos e gregos. Amados, as múmias, ela causa na humanidade um fascínio, Desperta em nós o interesse de querer saber como eram as vidas, ou como eram as vidas dessas pessoas no passado. E quando as múmias são apresentadas e suas histórias, causam em nós, esse fascínio. Bom, eu gostaria de apresentar para vocês 3 múmias que foram encontradas, foram estudadas, e eu gostaria de apresentar para vocês essas 3. A primeira é de Ramsés II. Foi um dos mais poderosos reis do Egito. Ao examinarem sua múmia, pesquisadores concluíram que ele morreu de um ataque cardíaco fulminante. Em suas veias e artéria do faraó estavam entupidas. Irmãos, Ramsés foi um dos mais poderosos faraós que já se levantou sobre a terra do Egito. Grandes feitos, grandes conquistas, este homem realizou. Ele tinha um grande poder, talvez uma grande ostentação. Porém, ele tinha e levava uma vida de maus hábitos. Ele não tinha uma vida saudável e, consequentemente, através de uma má alimentação, ao longo de sua vida, fez com que as artérias, as veias lá, elas estivessem entupidas e, consequentemente, isso o levou à morte. Um segundo personagem aqui é o seguinte: outra múmia interessante é a de Hatshepsut, rainha e possível mãe adotiva de Moisés. Exames de sua múmia revelam que ela tinha excesso de peso, sofria de diabetes e de câncer nos ossos, quando morreu aos 50 anos de idade. Então, Hatshepsut, ela era uma rainha que, quando seu esposo faleceu, ela casou com o meio-irmão dela. Só que esse meio-irmão dela faleceu e ela assumiu o trono do Egito, se tornando um faraó. É a única mulher até hoje que se tornou um faraó. Porém, quando ela se apresentava para o povo, ela se apresentava vestida de homem. É isso que diz os historiadores. Essa mulher tinha um grande poder, também realizou grandes conquistas, grandes feitos, grandes obras. Porém, ela tinha uma vida também que não era saudável. Ela levava uma vida de maus hábitos e, consequentemente, fez com que ela adquirisse obesidade, diabetes e, consequentemente, no final da sua vida, isso gerou um câncer
nela, né? E fez com que ela morresse cedo, jovem, com apenas 50 anos, porque ela não tinha uma vida saudável, porque ela não tinha uma alimentação saudável. Um outro personagem que nós iremos apresentar agora, uma terceira múmia, é de um rapaz que não era rico nem famoso, mas que gera interesse por ter morrido com um caso avançado de branquiose, devido a um parasita que se aloja nos músculos pela ingestão de carne de porco. Então esse jovem perdeu a sua vida por se alimentar, por consumir a carne de porco. Isso gerou essa doença, né, branquiose, e fez com que ele morresse, também jovem, fruto de uma má alimentação, fruto de uma vida que não era saudável. Olha que interessante, como ilustram os três exemplos, os egípcios sofriam de muitas das mesmas doenças que são comuns hoje. Muitos eram obesos, outros sofriam de pressão sanguínea e de doenças cardíacas, câncer, artrite e infecção por vermes. E essas doenças que fez com que muitos do povo lá do Egito sofresse, não é diferente do que o povo hoje está sofrendo. Então as mesmas doenças que fizeram com que esses homens e essas mulheres no passado, lá na terra do Egito, sofressem e morressem, também se repetem em nossos dias. Tudo por conta de uma vida que não é saudável. Mesmo tendo um poderoso cargo, mesmo sendo pessoas poderosas, né, que tinham cargos e funções que entram e se destacam na história do mundo, esses homens e essas mulheres não levavam uma vida saudável. E consequentemente esses maus hábitos fizeram com que eles morressem. Muitos morreram jovens. Quando Deus tirou os israelitas do Egito, era a sua intenção separá-los do estilo de vida daquele povo. Então, quando Deus tirou o seu povo da terra do Egito, Deus queria separar o seu povo daquele estilo de vida que os egípcios levavam. Não era apenas para levar o povo nas mãos de Faraó, ou libertar o povo da escravidão de Faraó, mas não. Era algo mais amplo. Deus queria sim libertar o povo de Faraó, Deus queria sim libertar o povo do sofrimento, mas também Deus queria libertar o povo daqueles maus hábitos. Deus queria libertar o seu povo de uma vida que não era saudável. E veja a promessa que Deus fez para aquele povo no passado, e essa promessa também é para o povo de Deus hoje, no presente. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Êxodo 15, a partir do versículo 26, que diz assim: E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos e os seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então Deus está dizendo o seguinte: olha, se vocês obedecerem aos meus estatutos, se vocês guardarem os meus mandamentos e se inclinarem para fazer aquilo que eu ensino, aquilo que eu estou pedindo, eu irei guardá-los de todo o mal que existe nesse mundo. Deus está dizendo: quem está falando isso sou eu, o Senhor, que cuida de você, que sara você. É Deus quem está falando. E como eu e você podemos ouvir a voz de Deus na Bíblia? Na Bíblia, Deus se comunica com o homem. A Bíblia é Deus falando para mim e para você.
Então nós precisamos entender que os melhores estilos de vida, os melhores estilos de vida para a humanidade é Deus quem oferece, é Deus quem apresenta através da Bíblia, através dos conselhos de Deus deixados em sua palavra. Olha só o que diz aqui. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 14, versículo 10. O título diz assim: os caminhos de Deus são sempre os melhores. E diz assim: eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Irmãos, olha o que Josué está falando aqui. Olha o que ele escreveu aqui. Que quando Moisés mandou ele jovem liderar, quando ele era jovem, que ele vivia dentro dos princípios de Deus, Deus estava com ele. Mas depois que a sua velhice chegou, e 40 anos depois, ele, por levar uma vida dentro dos princípios de Deus, ele se sentia tão bem como no passado, há 40 anos atrás. Porque quando eu e você permitimos que Deus nos dirija, que Deus nos conduza, a nossa mente será saudável, os nossos olhos serão saudáveis, a nossa boca será saudável, a nossa vida será saudável, porque nós estamos caminhando de acordo com os princípios de Deus. E os princípios de Deus nos liberta do mal. Porque quando Deus tirou o povo da terra do Egito, Deus libertou da escravidão, sim. Deus libertou aquele povo do sofrimento, sim. Mas Deus também libertou aquele povo de uma vida que não era saudável, de uma má alimentação. Então Deus está preocupado com tudo em nossa vida, com o que a gente come, com o que a gente bebe, com o que a gente veste, com o que a gente fala, com o que a gente escuta, com o que a gente vê. Deus quer nos libertar do mal. E o mal só nos leva para a ruína, o mal só nos leva para a morte. Então, quando Deus liberta o seu povo do Egito, o termo aqui, liberdade ou libertação, ele é amplo, ele é mais profundo. Hoje, Deus também quer nos libertar deste mundo mau, dessa alimentação má, que está causando doenças, sofrimento no mundo. E esse foi o alerta que Deus nos deixou, que Deus colocou aqui na palavra dele. Deus quer nos libertar do mal, Deus quer nos libertar do sofrimento, Deus quer andar conosco. Não importa se é num deserto, ou se é na floresta, ou na fauna, não sei, no mar, no rio, não importa onde você esteja, Deus quer andar com você. Mas para isso você precisa se libertar, você precisa se limpar, porque o Espírito Santo não habita em lugar sujo. Abra sua Bíblia em Salmos 105, versículo 37, que diz assim: então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Quando Deus libertou o seu povo, não havia ninguém doente, porque Deus cuidou do seu povo. Então esse mesmo Deus que cuidou do seu povo no passado, esse mesmo Deus cuida de você hoje.
mas você precisa obedecer, você precisa enxergar, você precisa ouvir e entender os conselhos de Deus. Você precisa permitir que o Espírito Santo mostre para você o caminho que você deve seguir, seja ele o que for, e principalmente na alimentação. Amados, olha que top interessante que diz assim: as leis de saúde de Deus ainda são boas para as pessoas. O Criador estabeleceu os elementos essenciais do estilo de vida que tornam possível ao primeiro casal desfrutar uma vida santificada e saudável. Ainda hoje existem alimentos que causam em nós e nos deixam uma saúde, como eu vou dizer assim, boa. Existem bons alimentos no mundo. Quando Deus colocou o primeiro casal no jardim, Deus ofereceu para eles a melhor alimentação possível que eles iriam extrair da terra. Então hoje, ainda em nossos dias, mesmo depois do pecado, Deus ainda nos oferece essa mesma alimentação saudável. E se eu seguir as instruções de Deus, se você seguir as instruções de Deus, assim como Adão e Eva teve uma vida saudável, né, uma alimentação saudável, Deus também nos oferece hoje. Porque Deus sempre quer o melhor para os seus filhos. Deus sempre nos oferece o melhor, o saudável, o puro, o amigável. Deus nos oferece o que é bom, mas o inimigo nos oferece aquilo que nos leva para a destruição, aquilo que nos leva para a ruína. A lei de Deus é uma lei da liberdade, é a lei do amor. A lei de Deus nos protege de doenças, a lei de Deus nos protege da morte, a lei de Deus nos protege de confusões, de contendas. Mas o diabo quer que você quebre a lei de Deus, porque ele quer levar você para a ruína, para a morte, para contendas, para discussões, brigas, sofrimento, dor. E quando eu obedeço à lei de Deus, eu estou livre disso. Estou imune a isso. Seja a lei moral que nos protege nesse mundo, e a lei de saúde que também nos protege nesse mundo. Então Deus nos oferece o melhor. A lei de Deus é a lei da liberdade, é a lei da segurança, é a lei da proteção. Que Deus maravilhoso, que Deus amoroso é esse, que quando eu guardo os seus princípios, as suas leis, eu estou sendo protegido. A bênção de Deus está sobre aquele que vive na obediência da sua lei. Coisa maravilhosa. Mas quando eu fujo da lei de Deus, eu estou caminhando no terreno de Satanás, e o diabo está aqui para matar, roubar e destruir. Eu convido você, nesse exato momento, a abrir a sua Bíblia em Levíticos capítulo 11, versículo 3. Todo que tem unhas fendidas e o casco dividido em dois e rumina entre os animais, estes comereis. Então a Bíblia está dizendo que Deus separou os animais que nós podemos nos alimentar da sua carne, da carne daquele animal. E Deus disse, olha, que tem unhas fendidas, casco dividido em dois e que rumina. Estes animais nós podemos nos alimentar de sua carne. Mas olha o que diz o versículo 7. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Então Deus está dizendo que a carne de porco é imprópria para o consumo humano. Mas aí você pode dizer, mas aí foi Deus que guardou o povo naquela época, porque não tinha saúde, não tinha o zelo que tem hoje. Muitos da área da saúde falam isso. A carne de porco é a mais saudável. Se você quer ouvir a voz de um médico, você tem esse direito. Mas entre a voz de um médico e a voz de Deus, eu escolho ouvir e obedecer a voz de Deus.
Deus diz: não coma o porco, porque esta carne não é saudável, coisa nenhuma. Ela causa em você o mal, e você vai sofrer quando você consome aquela carne. É Deus que está dizendo, não sou eu. E entre o médico humano e o médico divino, que Deus é o médico dos médicos, eu escolho obedecer e servir e ouvir a Deus. E eu espero que entre o médico humano e o médico divino, você ouça, se incline para o médico dos médicos, o médico divino. Então Deus separou animais que podemos nos alimentar, sim, mas Deus disse: olha, o porco não é um alimento para você. Não coma, não consuma carne de porco, porque ela é imprópria. A carne de porco nos causa um mal. E olha o que diz aqui o versículo 19. A cegonha, a garça, segundo as suas espécies, a polpa e o morcego. Esse texto que eu estou lendo aqui são os animais que é impróprio para o consumo. Irmãos, está lá em Levíticos 11, a lei sobre os animais limpos e imundos. Então, este texto que eu estou trazendo para vocês são os animais imundos. Deus está dizendo que não devemos comer carne de morcego. Nós estamos enfrentando uma pandemia, onde que no Brasil mais de 50 mil pessoas já morreram. Milhões de pessoas no mundo já morreram, porque pessoas estão desobedecendo às leis de saúde de Deus. As pessoas estão se esquecendo de ouvir a voz do médico dos médicos, naquele que realmente sabe, conhece. Deus criou. Aí você pode falar assim para mim: olha, mas o médico estudou. Aí eu digo: mas Deus criou. Entre aquele que estudou e aquele que criou, se incline para Deus, meu irmão, minha irmã. Deus está dizendo que não devemos comer certo tipo de alimento. E esse vírus tem os genes do morcego, tem os genes da cobra, porque as pessoas estão consumindo coisas abomináveis aos olhos do Senhor, animais que não foram criados para que o homem coma da sua carne. E o resultado dessa desobediência é muito caro. Pessoas estão pagando. Pessoas que não tiveram nada a ver aqui no Brasil morreram por conta desse vírus que começou na China e se espalhou pelo mundo. Porque na China eles seguem uma vida depravadas. Eles seguem uma vida depravadas lá. Eles não obedecem aos princípios de Deus, pelo contrário, eles ignoram, perseguem os cristãos e tudo mais. Você sabe disso. Meu irmão e minha irmã, não entre na cilada do inimigo. O diabo usou a Bíblia para enganar Jesus. O diabo também vai usar a ciência para enganar o mundo. Irmãos, Deus deixou claro aqui na sua palavra que tem animais que podemos sim nos alimentar e tem animais que não devemos nos alimentar de sua carne, porque isso nos prejudica. Quantas pessoas estão internadas nos hospitais? Aqui na minha cidade, em Lagoa da Canoa, onde foi divulgado que nós temos 132 casos, uma cidade pequena. Isso causa em nós medo, pavor. 4 pessoas já morreram aqui na minha cidade. E que Deus tenha de misericórdia de nós, porque se Deus não intervir na história, Ele vai intervir. Ele sempre está à frente do seu povo. Deus vai intervir, ou melhor, Deus já está intervindo sim. Porque se não for a misericórdia de Deus, nós já seremos destruídos. É por causa da misericórdia de Deus que eu e você não somos consumidos. O diabo está com sangue nos olhos para nos destruir. O diabo, repito, está com sangue nos olhos para nos destruir,
para nos levar para a morte, porque essa é a missão dele aqui na terra: roubar, matar e destruir. E essa doença que está aí atacando as pessoas é mais uma obra do inimigo. E que Deus tenha misericórdia de nós, porque nós temos um Deus amoroso, misericordioso, e é por amor de nós, porque Ele é amor, que toda a espécie humana, que toda a raça humana não é destruída, porque nós temos um Deus amoroso, poderoso, que está lutando com o diabo nesse exato momento e respeitando nosso livre-arbítrio para nos livrar do mal. Mas Deus fala aqui nessa palavra que eu e você devemos nos agarrar a ela, e Deus vai nos guardar. Um dia Satanás tentou destruir a vida de Jó, colocou nele doenças, fez Jó sofrer muito, mas Jó permaneceu fiel a Deus. E hoje esse mundo está praticamente na mesma história de Jó, o mundo no completo. O diabo está atacando o mundo, mas eu e você devemos nos manter fiel a Deus, porque no final da história de Jó, ele venceu, porque ele andou, ele caminhou com Deus. E se eu e você estivermos andando, caminhando com Deus, nós iremos vencer também essa situação, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amados, abra sua Bíblia em Atos 10, 28. A quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu assentar-se ou mesmo aproximar-se alguém de outra raça, mas Deus me mostrou que a nenhum homem considera-se comum ou imundo. Sabe que texto é esse aqui? Tem pessoas que ensinam aí que aquela visão de Pedro, ali Deus estava liberando para que a humanidade pudesse comer qualquer tipo de carne. Pedro teve uma visão, um lençol lá de animais, e ele ouviu a voz dizendo: mata e come. E Pedro disse: Senhor, nunca farei isso, nunca vou me alimentar de coisa imunda. E Deus diz: olha, Pedro, não chame de imundo aquilo que Deus santificou. Mas não foi por animais que Jesus morreu, meu querido e minha querida. Jesus morreu pelo homem. E aqui no versículo 28, Pedro está dizendo, porque existia uma separação entre os judeus e os gentios. Os gentios, à vista dos judeus, era imundo, era como um porco, imundo. Mas Deus disse: olha, Pedro, eu morri pelos judeus e pelos gentios. Eu morri por toda a humanidade, e toda a humanidade merece conhecer a mim e a salvação que eu ofereço para eles. Então aqui, nessa visão que Pedro teve, Deus estava mostrando para Pedro que todos deveriam conhecer a verdade, os judeus e os não judeus. Então a visão que Pedro teve não está relacionada à comida, à carne, não. Está relacionada à mensagem do Evangelho, que deve chegar a todas as nações. Ponto. Continuando aqui, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz assim: portanto, que comais, que bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, Paulo está dizendo que aquilo que eu devo comer, que aquilo que eu devo beber, aquilo que eu devo ouvir, aquilo que eu devo ver, aquilo que eu devo falar, aquilo que eu devo vestir, tudo que eu possa fazer tem que ser para a honra e para a glória de Deus. Então, se Paulo está dizendo que até na comida nós temos que nos alimentar de alimentos que glorifiquem a Deus, então, meu irmão e minha irmã, existem alimentos que não glorificam a Deus. Sim ou não? Claro. Você comeria uma carne de urubu? Não, porque não faz mal.
Então, nós devemos consumir carnes que Deus permitiu. Era bom que não comesse, né? Para o bem de cada um de nós, para a nossa saúde, era bom que a gente não comesse carne. Essa que é a verdade. Que nós tivéssemos uma vida vegetariana, que é uma vida mais saudável. Mas se comer carne, coma a carne que edifica o nome de Deus. Aquela carne que Deus separou para você comer, coma. Mas a carne que Deus não separou para você comer, não coma. Porque você está pecando e está se destruindo. O pecado nos leva para a morte. Essa que é a verdade. O salário do pecado é a morte. E a lei de Deus é a lei da liberdade, é a lei da proteção, é a lei da vida. Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: e o mesmo Deus de paz vos glorifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se eu estou aguardando a volta de Cristo, eu tenho que estar dentro dos padrões de Deus. Se eu não estiver dentro dos padrões de Deus, eu não irei para o céu. Se eu não andar com Deus, eu não irei para o céu. E você pode me perguntar: o que é isso? A gente vai parar de pecar? Não, você não vai parar de pecar. O que eu estou querendo dizer aqui é que eu e você devemos caminhar no estilo de vida que Deus deseja que a gente leve. E quando você pecar, e quando você cair, peça perdão. Clame por misericórdia a Deus, porque não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Jesus Cristo. Quando Cristo morre e ressuscita, Ele nos oferece o perdão. É aí onde você ora e diz: Senhor, eu pequei, eu não quero mais pecar, eu quero que o Senhor me ajude a vencer essa minha falha. E Deus vai lutar com você. Você está entendendo aqui? Deus está com você a partir do momento que você anda com Deus. Deus sempre estará com você. A questão é: você está com Deus? A questão é: eu estou com Deus? Nós devemos estar sempre diante de Deus. Nós devemos sempre olhar para a palavra de Deus, que é o conselho do amor. Deus é amor. O amor cuida, o amor zela, o amor protege. O amor nos liberta do mal. Deus é amor. Deus é o amor. E Deus se revela para os seus filhos através de sua palavra, através de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim como Jesus nos deixou o exemplo de vida, eu e você devemos seguir os passos de Cristo. Eu sei que não está fácil. Estamos vivendo um momento crítico. É a pandemia, é a crise financeira, é o desemprego, é a dor, é o sofrimento, é a morte. Recentemente é a praga de gafanhoto, é a nuvem de areia, é terremoto. Nós estamos sendo provados, essa que é a verdade. E é nesse momento que eu e você devemos nos agarrar a Deus, clamar por Ele, e Ele vai te ouvir. Mais de 400 anos, o povo de Israel clamou no Egito e Deus ouviu. Então, se Deus ouviu o clamor de seu povo no passado, Deus também vai ouvir o clamor do seu povo no presente. Então, temos que clamar a Deus por misericórdia, temos que clamar a Deus por socorro, porque o nosso socorro não vem de baixo, mas vem do alto, vem de Cristo Jesus. E para que eu e você possamos levar uma vida melhor do que um faraó, nós precisamos estar na presença de Deus. Nós precisamos estar na obediência da lei da liberdade, da lei do amor. Com esse pensamento, eu convido você a orar comigo. Querido Deus, amado Pai, nos ajude, Senhor, a enfrentar as lutas e os desafios. Ó Deus, nos guarde dessas situações terríveis que o mundo está enfrentando. Ó Pai, firma nossos passos no Teu Evangelho, firma a nossa mente na Tua Palavra, e o nosso coração, que ele possa estar alicerçado na rocha eterna que é Cristo Jesus. Pai,
Tem misericórdia desse mundo, Senhor. Tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia, Senhor, da tua igreja. Nos protege. Vencer, ó Pai, igual aqueles que estão sofrendo, que estão sendo provados, testados. Senhor, seja com eles. Nos dê a tua paz. Permaneça conosco. Nos protege. Nos liberte. Pelos méritos de Cristo. Amém. Sei que você erra, sei de todos os seus segredos, conheço os seus pensamentos, sei do seu pecado, sei de todas as maldades, conheço suas lutas, as suas guerras, mas olha pra mim e ouça o que digo. Olha pra mim, olha pra mim. Eu amo você mais que tudo. Eu amo você mais que tudo. Você erra, sei de todos os seus segredos, conheço os seus pensamentos, sei do seu pecado, sei de todas as maldades, conheço suas lutas, as suas guerras, mas olha pra mim e ouça o que digo. Olha pra mim, olha pra mim. Eu amo você mais que tudo. Eu amo você mais que tudo. Eu amo você. Eu amo você mais que tudo. Não ouça a voz que o coloca pra baixo. Não, não, não ouça quem diz que não consegue vencer. Eu sou o Senhor, o princípio e o fim. Eu nunca minto, confia em mim. Eu amo você mais que tudo. Eu amo você mais que tudo. Eu amo você. Eu amo você mais que tudo. Eu amo você. Eu amo você mais que tudo.